Fala galera, tudo bem? Nosso tema de hoje é um tema que vem ganhando uma repercussão bastante interessante, vem ganhando bastante contornos políticos, sociais, econômicos, culturais aí nas últimas décadas, podemos dizer assim. É um tema que vem trazendo também bastante preocupações para as nossas relações políticas e econômicas, né, dentro da nossa organização aí enquanto sociedade, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as questões do meio ambiente, as questões de sustentabilidade, que de uma forma geral vem exigindo uma preocupação e vem também cobrando de nós, enquanto sujeitos aí, a nossa relação com o nosso meio, algumas atitudes e algumas preocupações frente às grandes transformações que a gente vem vivendo enquanto sociedade, impactando literalmente, provocando algumas grandes transformações e drásticas transformações a essa casa comum que temos aí, que é o meio ambiente. Mas a sociologia como ciência também se preocupa com as questões ambientais, né? O meio ambiente é alvo de pesquisa, de conhecimento científico da sociologia? Sim, por uma questão óbvia, né? Talvez enquanto seres humanos tenhamos perdido e nos distanciado nos últimos anos com todas essas transformações políticas, econômicas, com todas essa dominação que produzimos com a tecnologia, com a revolução industrial, né, criando e literalmente humanizando as nossas paisagens e transformando a natureza às nossas necessidades. Talvez tenhamos nos distanciado um pouco dessa relação com o nosso meio. Mas não podemos falar de relações sociais, de sociedade, né, de ser humano sem falar da natureza, porque ela é essencial para a nossa sobrevivência. Então somos seres naturais, somos seres submetidos aos ciclos da natureza, e esses ciclos da natureza é que organizam a nossa vida em sociedade. Por mais distante e por mais que perdemos esse tato, essa sensibilidade talvez diretamente com a natureza, todos esses ciclos naturais que organizam a nossa vida, nosso calendário, a nossa rotina, o nosso cotidiano, a nossa dinâmica econômica vem organizada justamente com esta relação tão íntima com a natureza, né? Mas essa dimensão sociocultural, né, ela vem, de uma certa forma, fez com que nós nos distanciássemos, principalmente porque nos últimos 200 anos, em especial, nós desenvolvemos uma tecnologia onde conseguimos, pela primeira vez na história, dominar a natureza, né, criar e humanizar a natureza às nossas necessidades, criando um modelo, né, onde nós conseguimos modificar essa natureza as nossas necessidades, né? Adaptando, utilizando os recursos naturais, né? E aí isso vai criar uma nova forma de relação do ser humano também com a natureza, aonde talvez nos distanciamos um pouco né? Nos desvinculamos literalmente dessa relação com a natureza, né? Mas o que precisamos entender é justamente que hoje vivemos, né? Principalmente aí nas últimas décadas, grandes reflexos talvez dessa utilização, né, de forma indiscriminada, de forma agressiva dos recursos e o esgotamento disso. Então hoje vivemos algumas grandes crises em relação com o nosso meio, com o nosso meio ambiente, com a nossa casa em comum, né? Alguns grandes problemas contemporâneos hoje são, né, as transformações climáticas, a extinção da vida animal em vários níveis nesse sentido, o esgotamento de recursos que está fazendo com que essas discussões, né, conferências sejam cada vez mais comum, busca por tecnologias justamente que pensem essa nova forma de relação, pense um formato de uma sustentabilidade, literalmente, né? Pense ou elevou as sociedades humanas justamente a esse questionamento, a se preocupar com esse conceito da sustentabilidade, né? Pensar uma forma de vida que seja sustentável e que nós consigamos pensar, né, uma relação social, né, de utilização, que possamos atender as nossas necessidades, mas também que possamos garantir a vida no futuro, garantir os recursos naturais
para as futuras gerações a partir daí. Então, desde a Revolução Industrial, nós vivemos e temos uma relação bastante agressiva com esse meio, né? Principalmente porque desenvolvemos um conceito de progresso extremamente agressivo, um conceito de progresso muito ligado estritamente ao conceito econômico, onde a produtividade, a lucratividade, ela sempre falou mais alto e é um valor a ser atingido e alcançado dentro dessa ideia, né, de progresso, de desenvolvimento. E talvez chegamos a um momento em que esgotamos alguns desses recursos, né, essa agressividade com relação ao nosso meio provocou justamente esses impactos, né? O século XX também marca um mundo pautado pelo consumo excessivo, né? Por esta produção em massa, onde a publicidade desenvolve e cria cada vez mais desejos nas pessoas de consumir, né? De que você está vivo se você consome, e é justamente estes conceitos que talvez nós chegamos hoje, com esta relação, com esta perspectiva de discutir as nossas relações sociais, a nossa vida, a sustentabilidade justamente com o nosso meio, vamos ter que repensar esses conceitos de progresso, de desenvolvimento, de consumo, justamente pensando e levando em consideração que chegamos a um momento em que estas transformações chegaram a um ponto em que batem a nossa porta, chegamos a um ponto aonde este consumo excessivo dos recursos não é mais possível porque começaram a se esgotar e algumas dessas questões, né, já começam a cobrar, né, um preço nesse sentido. Então hoje a vida humana é colocada em questão justamente com essa relação com o meio ambiente, né, aonde estamos destruindo essa casa em comum e temos grandes desafios, né, o que fazer com os resíduos sólidos, né, as questões do esgoto, de desmatamento, né, o aquecimento global, a poluição do ar, a contaminação da água. Tudo isso hoje são realidades enfrentadas por a grande maioria das sociedades, desde as sociedades mais desenvolvidas às sociedades mais humildes, né, nos locais mais distantes, aí, entre aspas, do globo nesse sentido. Então isso hoje são os grandes desafios que enfrentamos. Por isso faz-se muito necessário a discussão sobre um novo modelo de organização política, social, econômica, cultural, ligada a essas questões da sustentabilidade, né? Então busca-se conhecimento científico para uma nova relação do ser humano com a natureza, né? Que voltamos ou possamos nos reconectar com essa relação, né? Entender e pensar aí um conjunto de ações que busque este equilíbrio da vida em sociedade, da vida moderna, né? Da vida produtiva, da vida capitalista, literalmente, de produção, mas também que pense a sustentabilidade daquilo que é mais essencial para a nossa sobrevivência. Então, mais do que em qualquer outro momento da história, precisamos repensar ações, precisamos pensar a sustentabilidade, precisamos pensar as nossas atitudes cotidianas, diárias, dentro das nossas relações, né, mais individuais, para também pensar e promover uma nova forma de olhar para o mundo ao nosso redor e pensar e levar em consideração que precisamos dele para sobreviver. Então devemos repensar, né, todas essas relações, repensar também a desigualdade social, que também sem pensar uma sociedade mais justa, sem pensar uma democracia, não tem como a gente pensar em combater, em pensar em uma sustentabilidade se você não criar e pensar em dignidade humana. Então o conceito de sustentabilidade ele vai de uma forma muito mais ampla do que apenas essa relação com o meio ambiente, né? Precisamos pensar as nossas relações e acordos políticos, precisamos repensar, né, este equilíbrio entre a vida humana, a vida moderna, a vida industrial, tecnológica, com a nossa relação com o meio, com a natureza, com os recursos naturais, com aquilo que é essencial para garantir o funcionamento dessa sociedade e também garantir em essencial a nossa vida. Por isso, pensar, né, essas questões da sustentabilidade é pensar naquele conjunto dos R's, né, de reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reflorestar, redistribuir e rejeitar, né? Pensar formatos de organizar a nossa vida, né? Reduzindo esses impactos e reutilizando o que for possível desses recursos, né? Para se pensar uma nova cultura, literalmente, não só pautada, né, nesse conceito de progresso, de lucratividade, mas que a gente consiga unir,
né, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico também com a nossa sustentabilidade, né? Que se pense não só o crescimento e o desenvolvimento do mundo a partir de conceitos econômicos de crescimento e lucratividade, mas que também se pense, aliado a isso, qualidade de vida, né? Qualidade da educação, da vida, da saúde das pessoas, né? E que a gente possa produzir dentro disso, né, um mundo socialmente justo e democrático, pautado, né, nessas questões, lembrando dessa relação tão importante. Então, de uma forma geral, hoje, né, discutir ou aproximar essas questões da sustentabilidade, essas questões ambientais da sociologia, é fazer com que a gente tenha a necessidade de refletir sobre um novo modelo de vida, né? Talvez abandonar algumas velhas práticas culturais que hoje já são ultrapassadas, né? Olhar e ver que a ciência, o conhecimento traz novas possibilidades de nos relacionarmos com o nosso meio, de nos relacionarmos com a natureza e entender que novas práticas, novos modelos de vida são necessários justamente para pensar essa sustentabilidade, para pensar o atendimento das nossas necessidades, mas também pensar que esses recursos vão ser necessários para gerações futuras, né, e também são necessários para que o planeta literalmente se sustente. Né? Um dado bem interessante para a gente pensar, em 1961 nós gastávamos 63% dos recursos do planeta. Em 2011, este gasto dos recursos chegou a 170%. Tá? Nesta perspectiva, em 2030, acredita-se que nós vamos necessitar de 3 planetas Terras para atender às necessidades humanas se a gente continuar nesse ritmo, né, gastando os recursos, utilizando os recursos naturais do planeta sem pensar num novo modelo de organização, numa nova forma, num novo modo de vida, pensando aí, de uma forma geral, essa sustentabilidade, um modelo em que possa literalmente criar condições para a sobrevivência e que busque um equilíbrio desta relação. Então o vídeo de hoje em especial é muito mais um vídeo para a gente refletir um pouco, repensar um pouco essa nossa relação, entender o quanto o meio ambiente, quanto as nossas relações naturais, elas são fundamentais para o nosso modo de vida e garantem a nossa sobrevivência, né? O nosso conforto, literalmente, para que ele ocorra e seja real, né, se materialize na nossa vida, precisamos entender que esta grande casa em comum precisa ser preservada e precisa ser respeitada acima de qualquer outra coisa. Ok? Ó, gostou do vídeo? Curte aí, segue o canal, compartilha e vamos pensar um pouco mais, né, as nossas relações sociais, políticas, econômicas e históricas pautadas num respeito, numa igualdade e na democracia.